Graça e paz, irmãos, mais uma vez, enfatizo aqui, tendo em consideração você que se conectou um pouco depois, ou chegou depois para esse tempo aqui de louvor ao nosso Deus. Como é bom nós estarmos aqui, louvando a Deus, percebendo em cada ato desse culto, ouvindo a voz dEle, sendo tão abençoados. Nós vamos agora para esse instante com a palavra de Deus, mas antes eu quero reiterar as boas-vindas a todos que estão participando conosco, nos visitando, os queridos amados de sempre aqui. Como é bom vê-los aqui e é muito bom estar na casa do Pai. Vamos orar por esse tempo então com o nosso Deus, irmãos. Mais uma vez pedir para que o Espírito continue a falar com os nossos corações. Feche os seus olhos, ore comigo. Pai, nós estamos contentes de estarmos aqui na Tua presença, porque o Senhor nos ama, o Senhor, esse é o Deus do abraço, esse é o Deus, o Senhor é o Deus do afago, o Deus que nos sustenta, ó Pai, debaixo das Suas asas, ó Deus. Como é bom, como é precioso, ó Pai, sentir esse Teu amor e realmente, ó Pai, nós podemos dizer, ó Pai, que temos nos apegado a Ti, porque podemos perceber em cada instante de vida, em cada dia em que a gente se atenta sobre a Sua graça sobre nós nos damos conta do quanto a Sua destra nos tem sustentado. E como é bom, ó Pai, estar aqui, sentir, ó Pai, que o Senhor é esse Deus que vai conosco, o só nos guiar e prazerosamente nós nos rendemos, ó Pai, ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é aquele que alimenta a nossa alma com a força que só provém do Seu coração. E é assim que nós estamos nesse instante aqui, Senhor. Nós nos ajoelhamos também sim, ó Pai, para nesse instante rendidos ouvir a Tua voz e que o Teu Espírito, Pai, ministre a cada um dos nossos corações aqui. Assim como temos sido, ó Pai, abençoados nesse culto pelo que cantamos, pelo que ouvimos, pelo que expressamos, que a Tua palavra, ó Pai, também poderosamente nos alcance, porque nós precisamos e nós te suplicamos por isso nessa noite. No nome santo de Jesus, nós assim oramos. Amém. Irmãos, nós seguimos então nesse mês de janeiro. Nós estamos dentro desse tema que nós separamos para pensar e para se dedicar ao longo desse tempo sobre recomeços. Recomeços. E eu não sei você, como você está, como você tem vivido, como você tem experimentado esse momento, mas eu estou animado, eu estou muito contente porque eu percebo em todas as nuances do que Deus já tem acrescentado, dito, falado comigo primeiramente, que tenho o privilégio de ter o contato com tudo isso a primeira vez. Eu estou feliz de ver o que Deus está dizendo, o que Deus está trazendo para nós, para a tua casa, para o teu povo. E que tema especial, meus irmãos. A semana passada nós olhamos e pensamos já um pouco a partir disso sobre pensar desse nosso Deus que gosta de recomeços, não é? Por que Deus gosta de recomeços? Nós vimos na semana passada. Porque nós somos homens imperfeitos, frágeis, limitados, mas que estamos propostos para um grande desafio. Nós estamos propostos para a perfeição, para o padrão perfeito de Deus, e para isso vão haver muitos dias dos quais sim, a gente se dedica, nós traçamos alvos, nós estipulamos objetivos, nós queremos chegar exatamente ao que Deus deseja, ao que Deus quer de nós, mas nem sempre nós conseguimos, em meio ao caminho é muito dificultoso, tantas vezes quando nós percebemos que não temos conseguido. Mas é a partir daí que o nosso Deus bondoso, amoroso, cheio de graça, nos concede a oportunidade de recomeçar, e isso é muito lindo ver da parte de Deus, meus irmãos. Porque viver sem isso seria viver o quê? Seria viver sem renovo, sem recomeço, viver na mesma, viver deixando a vida levar sem nenhum propósito, sem nenhum objetivo.
Mas Deus, por meio dos recomeços, Ele nos chama, Ele nos convoca, Ele nos levanta, Ele nos desperta, porque Ele quer que a gente viva mais, que a gente experimente mais, que a gente conheça o mais, e no conhecer, e no assistir, e no ouvir do seu falar, a gente se encante, a gente seja impactado com aquilo que só Ele pode dizer, as palavras de vida eterna que só Ele tem para as nossas almas, e isso nos incendeia por dentro, isso nos inspira a viver uma vida da qual queremos viver na presença dEle, conhecendo cada vez mais, experimentando aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então olhar nesse tema é muito especial por conta disso tudo. E nós então, a gente tem olhado para essa caminhada aqui, de olhar para homens da Bíblia, servos de Deus que experimentaram recomeços. E essas trajetórias, essas nuances dos recomeços que eles experimentaram, como isso aconteceu na vida deles, e assim a gente poder também sim se inspirar com eles e aprender com eles. No primeiro domingo aqui nós paramos para olhar e pensar um pouco sobre o Josué. Josué é esse homem da conquista, mas da conquista que não ele vislumbrou por si mesmo, mas que Deus provocou e estabeleceu para que ele alcançasse. No domingo passado nós então olhamos para um momento, um episódio na vida de Abraão, em que ele, de alguma certa perspectiva humana, se viu meio desesperançado, a gente poderia entender assim, com a separação do seu sobrinho Ló, mas é um momento do qual Deus o resgata desse momento e chama ele sim para sonhar, chama ele sim para viver pela fé a dimensão daquilo que Deus, Ele próprio faria na vida de Abraão. E hoje nós então vamos olhar para a vida de mais um personagem, servo de Deus do Antigo Testamento, chamado Calebe. Eu convido você para que abra a sua Bíblia então comigo no livro de Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14. Nosso olhar, nosso recorte aqui é dos versículos 6 a 14. Josué, capítulo 14, versículos do 6 ao 14. Leio aqui na nova versão transformadora, NVT. Uma leitura corrida. Peço que você acompanhe na sua Bíblia. Aqui na NVT o trecho desse recorte, dessa perícope é: Calebe pede a sua terra, que diz assim exatamente: uma delegação da tribo de Judá, liderada por Calebe, filho do quenezeu Jefoné, foi a Josué em Gilgal. Calebe disse a Josué: lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim, quando estávamos em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. E voltei e lhe dei um relatório verdadeiro. Mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte, segui o Senhor, o meu Deus, de todo o coração. E por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã, na qual você caminhou, será a herança permanente para você e para os seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Agora, como você vê, em todos esses 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje eu estou com 85 anos, continuo forte como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que, enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enaque viviam ali em grandes cidades fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra, como o Senhor prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como sua porção de terra. E até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele seguiu fielmente o Deus de Israel.
Qual é o contexto que a gente tem aqui, meus irmãos, dessa passagem? Esse aqui é um momento em que o povo de Deus, ele já atravessou o deserto e ele está chegando, ele está se apoderando da terra prometida, da terra da qual o Senhor prometeu para o seu povo. E como nós vimos aqui, esse é um texto no qual, em um momento do qual nós percebemos que Caleb vai a Josué requerer uma porção de terra que estava prometida a ele. Mas esse aqui é um resultado de todo um episódio anterior que tem tudo a ver com a história do povo de Deus e que envolveu pessoalmente a Caleb. Então vamos lá, olha. Nos livros de Êxodo e Números a gente vai ver que o quê? O povo de Deus, ele foi liberto do Egito e partiu para essa jornada rumo a Canaã, rumo à terra prometida sob a liderança de Moisés. E eles viajaram pelo deserto e por um dado momento eles chegaram próximos da terra. Foi um período de 1 ano e pouco, quase 2. E eles estavam na iminência de assumirem então, de conquistarem essa terra que Deus havia prometido para eles. E é nesse instante que Moisés convoca um grupo de 12 homens para fazer um reconhecimento da terra, para se darem conta do que Deus haveria de fazer para eles. 12 homens porque se tratavam de um homem de cada tribo de Israel, e desses 12 homens faziam parte desse rol, Josué, que é agora aqui o líder dentro dessa nossa passagem que nós lemos, o líder sucessor de Moisés, e também Caleb. E o propósito dessa missão era reconhecer a terra que Deus haveria de dar para eles. Deus queria dar uma amostra, um conhecimento prévio do que Deus faria. E o fato, meus irmãos, é que essa terra, ela era muito boa. A própria Bíblia vai nos detalhar aí, mas ela era uma terra que já era habitada por outros povos, povos que já estavam estabelecidos na terra. E o que Deus queria de fato para esses 12 homens, que de fato seriam depois multiplicadores, replicadores desse conhecimento, reconhecimento da terra, era dar conta do que, olha, vocês sabem muito bem para onde que vocês estão indo, né? Então prestem atenção e se deem conta do que eu continuarei a fazer para vocês, porque Deus não estava fazendo algo inteiramente do zero aqui para o povo era escravo no Egito, e a passagem bíblica ali ao longo do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, vai mostrar que Deus tirou o povo do Egito com mão poderosa. Foi algo extraordinário. Então esse era um povo que já estava experimentando a boa ação de Deus na sua história, e Deus queria mostrar sim da sua glória presente, do seu agir, concedendo toda essa nova terra para este povo. Esses 12 homens vão, mas quando eles voltam, a gente encontra o que a gente pode entender como uma situação complicada aqui, porque o que acontece? Esses 12 homens voltam, e aí a gente vai ter 2 tipos de relatórios distintos. Desses 12 homens, houveram 10 homens que foram, reconheceram a terra e voltaram com a seguinte percepção e informação para Moisés e para o povo: olha, uau, é uma terra muito boa, é uma terra realmente muito atraente, muito atrativa dentro de tudo aquilo que ela tem a oferecer. Só que não dá para nós. Nós não damos conta de lutar com esses povos que lá estão morando lá. Nós não temos calibre, nós não temos capacidade de lutar e prevalecer sobre eles. É uma realidade dura da qual nós não damos conta. O nosso poderio bélico, o nosso poder de guerra, de luta, de entrave, nós não vamos conseguir de fato dar conta aí dessa batalha. Mas os outros 2 homens, que eram Josué e Caleb, eles já têm um relatório totalmente diferente, numa via contrária do que esses 10 homens asseguraram aqui para o povo. É um relatório positivo, é um relatório que disse para o povo da seguinte forma: olha, os desafios são reais, os homens são guerreiros, eles são bons de luta, eles habitam lá de fato. Mas a grande situação é que Deus nos dará a terra é nossa, porque o Deus que está falando para nós irmos para lá, é o mesmo Deus que já nos tirou do Egito, é o mesmo Deus que abriu o mar diante de nós, e vamos para cima, vamos para frente. Deus disse que nos dará, e tudo que temos que fazer é partir para esse novo capítulo. E a grande questão aqui, meus irmãos, é que esse relatório negativo dos 10 homens
causa um dano muito grandioso no meio do povo. Porque a tendência humana é se atrelar ao que é negativo, aquilo que não está dando certo, aquilo que aparentemente não tem jeito, não tem solução. A má notícia chega antes do que a boa notícia, é sempre assim o ser humano. E quando o povo de Israel começa a ouvir esse relatório negativo, eles começam a dar ouvidos e a serem influenciados por esse relatório. E eles começam então a murmurar, eles começam a colocar em questionamento, eles começam então a achar que de alguma certa forma aquela era uma história que seria uma história de frustração, afinal, porque não era para eles avançar adiante. E o que a Bíblia nos conta lá no livro de Números, capítulos 13 e 14, é que essa atitude ela desagrada extremamente a Deus, porque ela não reconhece Deus na história toda. É isso que está acontecendo. Deus, ele de fato, ele já vinha atuando no meio do povo de uma forma poderosa, abençoada, dando sinais, dando prodígios, sustentando aquele povo, mas no momento crucial de persistir, de prosseguir na história da qual Deus estava assegurando e desejando e projetando para aquele povo começa a assumir uma atitude de covardia, de retrocesso, de passos para trás, a não ser Josué e Calebe. Josué e Calebe foram aqueles que nesse momento aqui, eles estavam realmente querendo trazer a boa influência para o povo de se lembrarem do Senhor, de se voltarem para o Senhor. Mas o povo de fato dá ouvidos ao mau relatório. É esse o episódio e o que acontece é que Deus então diz por meio desse evento e desse momento todo: olha, por conta de vocês não considerarem a mim, vocês não vão entrar na terra prometida, a geração de vocês não vai entrar na terra prometida, mas só os que hão de vir, e só Josué e Calebe terão posse, terão participação nessa etapa, porque eles confiaram em mim. Então, quando nós olhamos para Calebe na palavra de Deus, nós vamos ver majoritariamente esses dois momentos muito bem definidos. O momento em que ele está falando sobre a história dele lá no livro de Números, desse episódio do reconhecimento da terra, mas nesse momento aqui também do livro de Josué, em que ele está tomando posse da terra, em que ele vai vir requerer. Porque quando Calebe tem essa postura de comprometimento, Moisés, da parte de Deus, fala assim: olha, você honrou Calebe, e para você vai haver uma parte especial naquela terra da qual Deus dará ao seu povo. Você não só ficará para ver essa história de perto com seus próprios olhos, como Deus terá uma porção de terra especial para você. E aqui em Josué capítulo então 14 e 15 vai contar desse momento vivido e experimentado na vida de Calebe. Mas eu quero aqui me dedicar, irmãos, com vocês nessa noite, pensando então nesse momento de olhar e pensar recomeços. Nós vamos refletir aqui sobre essa atitude de rever e aprender com as características de Calebe. Porque Calebe foi um servo de Deus que realmente deve nos inspirar. E as características que faziam parte da vida de Calebe, eu chamo a atenção de que são características imprescindíveis para se experimentar recomeços. Se nós queremos de fato vivermos recomeços e bons recomeços da parte de Deus, nós devemos pensar sim, nós devemos refletir de que temos a aprender com Calebe. E nós vamos ver aqui um foco em 3 dessas características. Porque se Deus de fato, Ele quer promover recomeços para nós, nós devemos estar prontos para viver esses recomeços. Com quais características nós vamos viver esses recomeços? E Calebe é bom professor aqui, enquanto servo de Deus que foi. Primeira característica, Calebe, ele foi um servo de Deus íntegro. Ele foi alguém que experimentou integridade, ou em outras palavras, algumas outras versões, aí vai chamar fiel, não é? E Números capítulo 14, 24 diz assim: Deus dizendo a respeito de Calebe: olha, sabe Calebe?
Conhece bem o Caleb? Caleb, ele é aquele que me segue com integridade. A Nova Versão Internacional vai dizer assim, a NVT vai chamar assim: Caleb, ele permaneceu fiel. E quando a gente está falando de integridade, quando nós estamos falando dessa característica, do que nós estamos falando de fato? Nós estamos falando da característica daquilo que está inteiro, daquilo que não sofreu qualquer diminuição, daquilo que é pleno, daquilo que é total, daquilo que está na sua plenitude. Característica ou estado daquilo que se apresenta ileso, intacto, que não foi atingido ou agredido, que não está dividido, que não está em partes, que não está fragmentado, mas nós estamos falando do todo, do íntegro, do integral. E essa característica, meus irmãos, essa característica, igreja, ela é muito necessária para recomeçar, para viver recomeços, porque quando nós pensamos em recomeços, nós estamos falando de um passo assumido, rumo ao que é novo, rumo àquilo que vai ser um recomeço de fato, de verdade. E não adianta, às vezes, tantas vezes, querer recomeçar, mas trazendo parte do velho, querendo trazer parte do velho junto. Aquilo vai, de fato, comprometer parte do novo que você tem a viver. Muitas vezes não adianta você começar o ano falando assim: eu quero viver um novo ano, eu vou cuidar bem da saúde, mas eu vou manter os velhos hábitos. Eu vou de alguma forma preservar alguns hábitos aqui, de alguma maneira eu vou assumir algumas novas atitudes, mas eu não vou ser inteiro nesse sentido, nesse aspecto, não é? Mas quando nós estamos falando de sermos inteiros, de sermos integrais, de estarmos plenos, nós estamos falando exatamente desse aspecto. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2, 21 e 22, Jesus já nos diz: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Também no versículo seguinte, Jesus diz: vinho novo em vasilhas de couro velhas, ninguém faz isso, porque o vinho vai arrebentar as vasilhas, e tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão. E o aspecto que eu estou querendo chamar a atenção aqui para nós, é que se nós estamos pensando, refletindo, falando sobre recomeços, nós temos que pensar sobre esse aspecto de ser algo que realmente precisa ser novo, tem que ser novo por inteiro. Porque repara só o que Deus está fazendo na história do seu povo. Deus já trouxe um novo para o povo. Deus tirou o povo de uma condição de escravidão lá que o povo vinha experimentando no Egito. O povo viveu essa experiência maravilhosa de ter sido retirado do Egito com mão poderosa do Senhor, de terem saído de lá prósperos, abençoados, viveram milagres no deserto, viram o mar se abrir, atravessaram, eles vinham vivendo uma medida de novo, sobre novo, do que Deus vinha acrescentando para eles, mas chega num dado momento em que Deus fala assim: vão lá conhecer a terra, para depois vocês assumirem o passo da confiança, da dependência, para prosseguirem no novo que eu estou colocando na vida de vocês. Daí 10 homens surgem em cena e dizem assim: ah não, nós queremos o novo, mas só até dado ponto, porque nós não vamos dar conta de viver tudo isso. A gente saiu da escravidão, mas de alguma forma a gente não vamos dar conta, o nosso braço não dá conta desse projeto, vamos ficar aqui no deserto. Alguns começaram realmente a murmurar, a questionar, porque eles tinham deixado a escravidão lá, como se a escravidão de fato até fosse boa. E esse é o tipo de coisa, de atitude que nós vemos que o povo vinha experimentando ali. Eles viveram o novo até certo ponto, mas quando chegou no momento em que eles estavam convocados a darem novos passos rumo a esse renovo, a esse recomeço completo do qual Deus estava colocando para eles, eles estavam querendo dizer não. Era como se eles dissessem assim: nós queremos o novo sim, mas nós queremos o novo pela metade, nós não queremos o novo completo, nós não queremos o novo por completo, pelo todo, por tudo que Deus tem para a gente. Mas não, Caleb, ele foi íntegro, ele estava por inteiro, e ele diz lá em Números 14:8, olha, se o Senhor se agradar de nós, ele nos dará a terra. Caleb, a mensagem de Caleb é mais ou menos assim, como nós vimos aqui na música aqui, que fez parte do momento anterior. Esse Deus, ele não abre a sua boca em vão. Se ele é fiel para dizer, é porque ele vai fazer. E se ele tirou do Egito, se ele tem sustentado no deserto, é porque ele sabe exatamente como ele nos levará para lá, e tudo que precisaremos é depender por completo dele. Nós não podemos fraquejar no meio do caminho.
O recomeço ele precisa ser completo, precisa ser visitado por todas as etapas do que nós precisamos viver para experimentar a plenitude de Deus. Porque Deus não tem meios planos, meios projetos para os seus filhos. Deus quer fazer histórias de impacto, histórias poderosas. E nós vamos ser aqueles que em tantas situações vamos olhar para a história e vamos traçar os relatórios. E é disso que nós vemos aqui que Caleb, ele teve um coração íntegro, inteiro. Ele falou, Deus poderá assim dar a terra para nós, se Ele se agradar de nós. Números 32, 12 ainda diz que Caleb seguiu ao Senhor com integridade de coração. Deuteronômio 1,36 corrobora isso, dizendo que Caleb seguiu ao Senhor de todo o seu coração. Josué 14,7 diz que o relatório que Caleb ofereceu naquela circunstância foi um relatório verdadeiro, foi um relatório inteiro, completo, digno de confiança. Foi um relatório procedente de alguém que estava dizendo aquilo e que confiava no seu interior, porque já vinha assistindo a semente, o começo, o recomeço do que Deus estava colocando. E para Caleb foi muito claro de que para viver, sim, o novo da parte de Deus, ele tinha que sacrificar o velho, ele tinha que abrir mão da parte passada da história, para considerar o que Deus tinha a fazer na história, na sua história de vida. Caleb percebeu que ele tinha que se anular, abrir mão do que ele podia fazer para confiar no que Deus tinha para fazer. E essa é uma característica que nós vemos na vida de Caleb, alguém por inteiro, alguém que está com Deus e está fechado. E para viver o começo ao modo de Deus, na expressão, na dimensão, na pura intensidade do que Deus tem a acrescentar, nós temos que estar fechados com Deus, como Caleb estava fechado. Segunda característica que nós olhamos aqui, e de novo nós vamos ler aqui, nós prestamos atenção sobre Deus dizendo, Deus afirmando a respeito de Caleb. Deus diz, olha, acerca de Caleb, ele tem um outro espírito. Ou em outras versões da Bíblia, Caleb ele tem uma outra atitude. Versículo Números 14, 24, na NVI, Deus dizendo sobre Caleb, Caleb, o meu servo, ele tem um outro espírito. E por que Deus está dizendo isso aqui? Porque no versículo 23, Deus está falando do espírito desses outros homens, desses outros influenciados por esse relatório negativo, que era um espírito diferente, um espírito de pessoas que se deram as más notícias, que se entregaram a um relatório, a um desfecho negativo. E por que isso? Porque eles, segundo as palavras do próprio Deus, eles trataram a Deus com desprezo. Eles não creram no Senhor. Eles olharam para a força do seu próprio braço. Eles desconsideraram o que Deus já tinha dito a eles, porque Deus disse que haveria de levá-los eles para a nova terra. Eles desconsideraram isso. Eles desconsideraram o que Deus já tinha feito a eles. E Deus diz assim, olha, eles me desagradam, porque eles não me consideram, eles não me respeitam, eles não me honram, eles não creem em mim, mas Caleb tem um espírito diferente. E nós podemos perceber isso nas frases do próprio Caleb que são registradas na palavra de Deus. Números 13:30 vai mostrar Caleb dizendo assim, chamando o povo ao combate, dizendo assim, olha, subamos e tomamos a posse da terra, é certo que nós vamos vencer. Porque a frase de Caleb é mais ou menos assim, como nós não vamos vencer se é a história de Deus? Se é o destino de Deus, se é o que Deus está colocando e provocando para nós, se tudo que somos chamados é obedecer o que Ele já traçou como horizonte, como caminho, como norte para nós. Números 14, 6 e 7 vai mostrar Caleb dizendo, olha, a terra da qual nós fizemos reconhecimento, ela é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até lá e dará a nós. Enquanto 10 homens estavam aqui ocupados, gastando tempo e energia em falar do tamanho dos seus inimigos, Caleb estava gastando tempo e energia de falar do que deles poderiam sim experimentar na presença de um Deus grandioso que estava presente com eles. Isso tem que mexer com a gente, isso tem que nos despertar, porque nós vamos ver que de fato Caleb ele tem esse espírito diferente, que é um espírito que agrada ao Senhor.
Versículos 10 a 12 do que nós lemos aí vai mostrar que Caleb, ele dizendo a respeito da sua história, ele foi alguém que foi preservado no deserto 45 anos depois desse episódio. E ele, a respeito de si mesmo, ele vem dizer, olha, apesar desses 45 anos, apesar dessa temporada de sol, apesar de toda essa trajetória dura, eu continuo sim forte, eu continuo cheio de vigor. E olha, Josué, me dê a porção da qual foi prometida para mim, a porção montanhosa. E sabe o que estava envolvido aqui? Sabe o que estava em questão? De toda a terra a qual havia a terra prometida, essa terra montanhosa era o supra-sumo. Ela era uma região muito abençoada. Lá moravam os homens mais poderosos, os maiores guerreiros, porque era alguém que foram aqueles que deram conta de chegar lá e de ficar lá, e ninguém pôde ser contra eles para tirá-los de lá. Então nós estamos falando de fato do quê? Estamos falando de uma porção de terra nobre, uma região difícil. Esses homens eram bons de briga. Esses homens eram bons de combate. E eles, de fato, estavam ali habitando aquela região. Mas Caleb, ele não se omite. Caleb, ele não. Caleb, ele não se omite. Caleb, ele não para e olha para aquela história e fala assim, uau, mas passaram-se 45 anos, se fosse naquele ano, talvez ainda haveria alguma chance, alguma oportunidade. Mas não, a postura de Caleb ainda é a mesma. É a postura de dizer assim, e olha Josué, eu quero aquela porção de terra que foi prometida para mim, sim. Eu não quero outra porção de terra não, é o melhor que tem lá, é o mais difícil, lá existem sim os descendentes, aqueles homens guerreiros, bons de briga, aqueles homens bons de combate, mas eu expulsarei eles de lá. Tenho 85 anos, já vivi muito, já trafeguei muito pelo deserto, mas o meu Deus é aquele Deus que determina a história, e é por Ele que eu estou. E nada muda esse desfecho, porque o que muda esse desfecho é somente a palavra dele, é a presença dele, não sou eu o que eu posso fazer. Então nós vemos aqui em Caleb um outro espírito, um homem valente, um homem cheio de vigor, um homem cheio de energia, um homem bravo, corajoso, mas não bravo no sentido de iracundo, de brigão, mas bravo no sentido de força, de energia, de bravura, de determinado, de coragem propriamente dita. Mas também um homem dependente do Senhor, um homem piedoso, temente a Deus, que respeitava e considerava a Deus, que honrava a Deus e que estava pronto para a batalha. E algo que eu chamo a tua atenção, meus irmãos, é que se a gente reparar bem em toda essa história, haviam muitos motivos, razões e desculpas para Caleb se amarrar e se atrelar. Fala assim, puxa, meu tempo passou, já sou um belo do Senhor, já lutei muito, já passou o meu tempo. Olha, de alguma certa forma foi me prometido algo bom, mas só tendo chegado na terra, pegar alguma rabeirinha aí, tá bom para mim, não é? Caleb poderia muito bem ter se visitado de algumas razões e desculpas assim, mas não, Caleb é aquele que em pleno fulgor da vida, 85 anos, ele está cheio de empenho, ele está cheio de energia, e ele confia, ele está inteiro no Senhor. Ele de fato tem esse espírito valente, esse espírito bravo, esse espírito do embate, da coragem, mas não uma coragem que parte propriamente dele, mas algo que vem do Senhor. E terceiro ponto, característica que eu quero cobrir aqui hoje, a respeito da vida de Caleb para nós, no exercício de viver recomeços, é pensar e enxergar o quanto ele era dependente da soberania de Deus. E esse é um contraponto, meus irmãos, muito interessante, porque às vezes a gente vai ver assim, puxa, Caleb, um homem valente, bravo, corajoso, a gente começa a idealizar, a gente começa a construir a figura desse homem, não é? E aí a gente começa a enxergar um homem que é o maioral, um homem que é o valentão, dá quase uma noção dessa, né? Um homem que de fato é o máximo.
Mas aqui a gente vê que essa figura da submissão à soberania de Deus na vida de Caleb não era porque ele era assim de uma natureza propriamente sua, parte particularizada dele mesmo, mas era algo que estava vinculado justamente à dependência do Deus da coragem, do Deus da força, do Deus da bravura que residia nele. Nós podemos enxergar isso nas palavras dele mesmo, Números 14, versículos 6 e 7, quando ele diz, relendo aqui, a terra da qual nós fizemos o reconhecimento, ela é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, percebe a frase de Caleb? Se o Senhor se agradar de nós, esse ser ele é totalmente determinante aqui, ele é condicional, ele fala assim, essa história ainda é e sempre foi e sempre será do Senhor, ele é o comandante aqui, ele é que determina os passos aqui. Josué capítulo 14, 12 que nós lemos aqui, de novo ele volta a dizer para Josué, quando ele vai requerer a sua terra, olha, eu já tenho 85 anos, existem gigantes nessa terra, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra. Caleb poderia muito bem dizer assim, bom, já cheguei aqui depois de 45 anos, depois dessa história toda, é claro que Deus vai me dar. Mas em tempo todo nós vemos um homem que é muito valente, mas totalmente submisso a Deus também. Totalmente dependente da soberania de Deus. Porque ele sabe que a cada passo de recomeço que ele tem para viver, só o acontecerá por Deus, na pessoa de Deus, porque é Deus a pessoa, aquele que determina, aquele que traça, aquele que objetiva e faz acontecer de novo o recomeço propriamente dito. E ele é esse homem valente, corajoso, forte, definido, mas tudo que ele tinha não era dele próprio. Ele sabia em quem confiava, a quem ele seguia, e ele dependia de fato, de verdade, inteiramente de Deus. Dependência. Nós vemos ali aqui nas mãos de Deus, enxergando as mãos de Deus, e essa partícula, essa condicional está sempre presente no discurso de Caleb de reconhecer, é Deus o Senhor da nossa história. Caleb é muito bem aquele que fazia da sua palavra, do seu cotidiano, que a gente encontra em Salmo 144, 1 e 2, quando diz, bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, ele é a minha fortaleza e a minha torre de proteção e o meu libertador e o meu escudo, aquele em quem me refugio, e é ele quem subjuga a mim os povos, é ele quem faz acontecer, é ele o dono da história, é só ele, e se ele se agradar de mim, e se for parte do plano dele, ele o fará acontecer. As palavras de Caleb aqui, elas vão em total sintonia, o que a gente vê também quando Sadraque, Mesaque e Abidnego na Babilônia falam para o rei, olha, ó rei, o nosso Deus pode nos livrar da fornalha, mas se ele não livrar, ainda assim, a gente não vai se render ao Senhor, porque estamos fechados com o nosso Deus e não abrimos mão disso. E o resultado disso nós vemos, o resultado dessa dependência, no capítulo seguinte, no capítulo 15, versículos 13 e 14, nos diz que Caleb, sim, movido pelo poder de Deus e na habilitação do Senhor, expulsou os 3 grandes grupos de gigantes, de guerreiros que habitavam aquele local, e Caleb saiu vencedor. Porque Deus se agradou dele, Deus estava com ele, Deus o abençoou em meio aos recomeços, em meio aos embates dos quais ele estava envolvido. E meus irmãos, aplicando aqui para nós hoje, nós podemos ver que Caleb, ele foi um homem que viveu recomeços na sua vida, e Caleb foi um homem que venceu em meio aos recomeços da sua vida. Ele venceu porque ele cultivou na sua vida as características certas que nós olhamos aqui hoje. Essas características próprias e ligadas à atitude, ao vislumbrar, ao pretender recomeçar o tempo todo na presença de Deus. A gente vê que Caleb, ele recomeçou quando ele sai do Egito. Quando Deus provoca um recomeço na história do seu povo, ele sai do Egito e ele experimenta a vitória e a grandeza do Senhor, abrindo o mar, sustentando do deserto. Caleb estava lá recomeçando junto com o povo de Deus. Caleb viveu aquela expressão de recomeço com o povo de Deus.
E em meio ao episódio do reconhecimento da terra, Deus redesenhou e reconfigurou o plano. Porque faziam 2 anos que o povo estava no deserto, e quando o povo desobedeceu, quando o povo não honrou ao Senhor, quando o povo desagradou o Senhor, Deus falou assim: então vai passar essa geração toda e só vai entrar depois as novas gerações aí que aí vierem, e Caleb e Josué. E Caleb, ele teve que recomeçar, porque ele teve que aguardar outros 45 anos para assumir. E foi fácil isso na vida de Caleb? Aguardar mais 45 anos para chegar, para tomar conta da terra que Deus já havia colocado para ele? Foi duro, mas ele ainda assim recomeçou essa história novamente e permaneceu na presença de Deus, e persistiu no caminho do Senhor, confiando no Senhor. E quando chega aqui, onde nós lemos hoje, quando chega o momento de assumir a herança dele, existe aqui um novo momento, um novo recomeço para a vida de Caleb, que é um momento do qual ele está adentrando a terra prometida. Mas o que nós vemos? Apesar de ter passado tanto tempo, apesar de terem passado tantos anos, apesar do calor do deserto, Caleb está inteiro, Caleb está dependente de Deus. O outro espírito permanece em Caleb, ele se reconhece totalmente submisso e dependente da soberania de Deus, e Deus é a única moeda que Caleb tem para negociar na vida, e ele não abre mão. Ele está ali de fato para viver os seus recomeços. Nós vemos Caleb vivendo o recomeço em dia de vitória, saindo do Egito. Nós vemos ele lidando com novos momentos que se surgem quando ele tem que aguardar mais no deserto, recomeçando de novo. Mas nós vemos ele recomeçando em dias de luta, dias de embate, dias em que a terra prometida está ali, ele precisa tomar posse daquilo que Deus colocou na vida dele, mas ele sempre sai vitorioso, porque seja na vitória, seja no deserto, seja no embate, Deus sempre é Deus de Caleb. Deus sempre é o rumo certo da vida de Caleb. Deus sempre é aquele que é a certeza pura na vida de Caleb. E essas características estavam e eram essenciais na vida de Caleb, nos seus recomeços. E com ele nós aprendemos que precisamos buscar os recomeços que precisamos. Sim, meus irmãos, sempre sendo íntegros, sendo inteiros, não sendo parciais, não sendo divididos, não sendo fragmentados. Não adianta querer viver um novo do Senhor e não buscar a santidade, o padrão perfeito de Deus para a sua vida. Não adianta querer viver algo especial da parte de Deus e não querer abrir mão daquilo que você tem a abrir mão. Não adianta querer que o seu negócio dê certo, que ele seja tremendamente abençoado, se você ainda quer continuar com os negócios sujos por debaixo dos panos. Não adianta querer ter muitas histórias novas com relacionamento com pessoas e querendo trazer resquícios do passado, daquilo que não é bênção, não é propósito de Deus para a sua vida. Se você quer experimentar um novo de Deus, você tem que se revestir do novo, e tem que ser por inteiro, e tem que falar: Senhor, estou aqui, e é por inteiro. Eu só quero o que há do Senhor. Eu quero estar por inteiro, eu quero confiar no Senhor, eu quero me lançar por completo nesse projeto do que o Senhor tem. Precisamos buscar os recomeços que precisamos, tendo sempre um outro espírito, o espírito que Deus deseja, o espírito da fidelidade, da confiança em Deus, da fé, dos relatórios verdadeiros que tem a ver com a pessoa de Deus. Os relatórios que não desprezam, não desconsideram a Deus, mas os relatórios que honram, que percebem Deus em tudo. É uma valentia, é uma coragem, mas é uma coragem que depende, é uma bravura que reconhece a presença, que não de nenhuma forma abre mão de buscar por Deus em cada mínima questão, porque sabe que é Ele o sustentador, é a destra que sustenta de fato. Precisamos também buscar os recomeços que precisamos, entendendo que não temos desculpas. Porque olha aqui, Caleb de novo, ele tinha muitas desculpas disponíveis. Ele poderia dizer assim: olha, eu até tinha um bom relatório, mas a maioria aí está pensando de outra forma, eu tenho que seguir a eles. Ele poderia até dizer assim: olha, a terra é realmente boa, mas se o pessoal não está afim, vamos voltar para o deserto. Ele poderia ter se amarrado nessa desculpa. Ele poderia falar assim: olha, Deus sim prometeu para mim, mas acho que Deus se atrasou, né? Passou 45 anos, agora não vai dar. Agora, tiozinho, 85 anos, eu não vou dar conta de conquistar. Caleb tinha muita desculpa, e humanamente nós nos apoiamos muito em desculpas o tempo todo. Mas aqui nós temos que pensar que não é de desculpas que nós devemos nos mover,
Mas nós devemos, para viver uma vida de recomeços, pensar e se lembrar que se trata do Deus que está conosco. É Ele que faz a história prevalecer sobre os nossos caminhos. Se nós caminhamos e servimos o Eterno, nós temos mais que o suficiente. Então a questão não é ou não se de alguma forma a gente vai dar conta, se a história tem a lógica, se a história tem o nosso tamanho, mas exatamente a dimensão do que Deus pode e disse que vai fazer e colocou que vai fazer, e está levando o seu caminho para experimentar aquilo que Ele tem planejado para a sua vida. Precisamos buscar os recomeços que precisamos, mas sempre dependendo da soberania dEle, porque é Ele e só Ele que faz a roda girar. É só Ele que faz a história continuar, a vitória acontecer, os gigantes caírem por terra, assim como foi na história de Caleb. É Ele, só Ele, pois é Ele que é o Senhor, e é essa certeza que precisa habitar dentro de nós também. Reconhecer o tempo todo essa certeza que precisa estar dentro de nós, que Paulo disse aos Romanos, porque tudo vem dele, por meio dele e para ele, todas as coisas. Se vem dele, é dele que vem a oportunidade de recomeçar. Se nós estamos vivendo novos dias, se Deus tem colocado sobre nós um novo tempo, uma nova oportunidade, vem dele, e Ele deseja o renovo, Ele deseja o tempo novo, Ele deseja os novos tempos sim para nós. É por meio dele, porque é Ele que dá-nos força ao longo do processo também, é Ele que está lá, é Ele que convoca, é Ele que mostra a direção, e é Ele que vai junto ao longo do caminho de nos levar para as vitórias que Ele tem para nós também. E tudo isso para que lá no fim a glória seja para Ele, para que nós o reconheçamos e saibamos que reconhecemos a terra, sabíamos que não tinha o nosso tamanho, não tinha a dimensão e a força do nosso braço, mas é óbvio que não fomos nós que fizemos aquilo, mas foi Ele por meio dele, e é para Ele ser glorificado. Precisamos viver esses recomeços da parte do Senhor para as nossas vidas, dentro dessas características que nós aprendemos com Caleb. E feche seus olhos, esse é o momento seu com Deus. Ore, fale com o Senhor, pense nessas etapas, nesse tempo, nesses dias, nesses domingos que temos pensado sobre recomeços, e Deus está enxergando um recomeço lindo para você, Ele deseja que você o viva, mas é um momento totalmente movido, experimentado a partir do Senhor, e hoje você é chamado a viver essa trajetória, esse tempo de renovo, esse tempo de recomeço na presença de Deus, como Caleb, inteiro na presença de Deus. Deixe o Espírito Santo perscrutar o seu interior nesse instante, te mostrando áreas, momentos, etapas, circunstâncias da sua vida nas quais você não tem sido inteiro, e é um tempo de você se fazer inteiro diante do Senhor, e de falar: vem Senhor, vem tocar a minha vida, vem transformar a minha história, vem me tornar por inteiro na Tua presença. Eu quero caminhar por completo aos Teus pés. Eu quero o Senhor por completo nos meus relacionamentos. Eu quero o Senhor por completo nos meus negócios, nos meus trabalhos, nos meus projetos de vida, naquilo que eu tenho buscado, naquilo que eu tenho articulado. Eu não quero viver nada fora da Tua vontade, mas eu quero seguir os sonhos, os objetivos, os propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Esse é um tempo sim, Senhor, do Senhor me ajudar, Pai, por favor, eu preciso para estar inteiro na Tua presença. Esse é um dia, esse é um momento de você pensar quem é você, olhando para dentro de você mesmo. Você é alguém valente, você é alguém do qual Deus pode olhar para você e enxergar em você, na sua pessoa, um outro espírito. Eu não estou dizendo a respeito de você ser o tal, de você ser o maioral, de você ser fera, de você ser demais, mas eu estou falando do quanto você enxerga Deus na dianteira, na vanguarda, no protagonismo, no comando da sua vida. Porque é esse Deus que faz as histórias acontecer. É Ele que pode mover os impossíveis, como nós cantamos aqui. É Ele que pode converter sim a estágios, momentos, comportamentos de covardia em homens valentes, cheios da presença do Senhor, que avançam e avançam e avançam, de glória em glória, de recomeço em recomeço, porque mais e mais tem experimentado de um Deus que os habilita mais e mais, porque é do Deus realizador,
é do Deus da história, é do Deus que faz todas as coisas, é do Deus que pode realizar. É Ele que dá essa bravura, essa intrepidez de um espírito interior confiante, dependente por inteiro, submisso, lançado, rendido, prostrado aos pés dEle, que sabe que é Ele que faz a história. E em meio a tudo isso, experimentar a dependência do Senhor, ter prazer, se apegar ao Senhor, como nós temos cantado aqui, porque temos motivos para se apegar ao Senhor, porque a destra dele tem nos sustentado. A destra do Senhor nos sustenta em meio a dias difíceis, a dias bons, dias ruins. Ela nos fortalece e ela nos traz para um tempo como nos traz aqui hoje, para pensarmos sim em recomeços, para olharmos para novos horizontes, para desejarmos novos dias, novas etapas e querer e buscar por isso, mas entendendo que é sempre dependente, é sempre necessitando, sempre naquilo que Ele pode fazer e se render e se prostrar a isso, saber que é tudo parte da soberania dEle e prazerosamente dizer: se Deus quiser, se Deus desejar, Ele o fará. E estou totalmente na presença desse Deus, estou totalmente lançado. Recomeçar, mas recomeçar da maneira certa. Recomeçar, mas recomeçar com as características certas. Recomeçar íntegro, pleno, perfeito diante de Deus por inteiro, sem parcialidades. Recomeçar com espírito de bravura, movido pelo espírito de poder que habita em você, meu irmão. Recomeçar, sim, debaixo da soberania de Deus. Se você tem ouvido essa mensagem, você ainda não conhece a Cristo, você não tem vivido um recomeço da sua história por inteiro no caminhar da presença do Senhor, é tempo sim de recomeçar com Ele, para todas as vitórias que Ele tem para a sua vida também. Vamos orar, igreja, vamos nos colocar diante de Deus. Nosso Deus, é assim que nós encerramos esse tempo de olhar para a Tua Palavra. Somos homens limitados, Senhor. Somos homens que somos frágeis, ó Pai. Tantos dias as emoções, os sentimentos, as circunstâncias nos confundem. Tantas vezes as más influências, as más notícias, os más relatórios chegam e querem nos tomar por completo, por inteiro. Ou querem roubar parte de nós e comprometem a nossa integridade. E surgem como ruídos para o foco do que o Senhor tem para nós. Mas nós cremos que o Senhor, ó Pai, tem trazido para o Teu povo um tempo de recomeço. E nós queremos clamar por isso nessa noite, Senhor. Vem com os Teus recomeços, Senhor Deus. Visita o Teu povo, ó Pai, inunda-nos com essas características distintas do Teu servo Caleb sobre este povo que está aqui na Igreja Batista Moriá, Pai. Faça-o, Senhor Deus, faça a todos nós nos rendemos ao Senhor, percebendo cada parte, cada minúcia que não tem sido por completo, ó Pai, envolvido para o olhar para o Senhor, para que a gente olhe por inteiro, por completo, para que a gente reconheça o Senhor nos nossos caminhos, para que a gente o perceba, para que a gente se lembre do que o Senhor já disse, para que a gente se recobre daquilo que o Senhor já mostrou, e assim a gente caminhe por fé, olhando, mirando, projetando para aquilo que o Senhor tem a realizar no meio da história do Teu povo, dos Teus filhos, dos Teus servos, Senhor. Porque o Senhor é um Deus de plano, o Senhor é um Deus de propósitos, o Senhor é um Deus de feitos na vida dos seus, feitos que tantas vezes vão se demonstrar impossíveis, sim, porque são impossíveis para o nosso braço. Mas, ó Pai, que o Teu povo se submeta ao Senhor nessa noite, em reconhecer que deve haver em nós um outro espírito que reconhece que pode viver sim impossíveis da parte do Senhor, porque são operados da parte do Senhor e não a partir do nosso ser, do nosso fazer, do nosso realizar, do nosso braço. Dê-nos dependência, Deus. Dê-nos, ó Pai, uma entrega, uma submissão, um reconhecer, um se render à Sua soberania. Porque é o Senhor, ó Pai, que sabe de todas as coisas, ó Pai. É o Senhor que sabe de todos os caminhos, ó Deus. É as Tuas histórias que valem a pena, ó Pai. E vale a pena aquietarmos os nossos corações para nos submetermos à Sua soberania. Porque ao Seu falar, quando o Senhor falar, o Senhor não abre a boca em vão. E quanto ao que o Senhor disse, quanto ao que o Senhor expressa, é verdade
vontade o Senhor realizará, promessas acontecerão, vitórias chegarão, porque ainda, ó Pai, que os dias passem, ainda que o momento do calor do deserto se achegue para tantas circunstâncias e momentos da nossa vida, o Espírito do poder nos renova, nos fortalece, nos dá motivo, nos dá propósito e nos dá a certeza que com o Senhor a vitória sempre está garantida, ó Pai. Visita o teu povo com essas certezas, ó Pai, com essa dependência, com essa inteireza de coração, com esse espírito bravo, com essa energia, com esse vigor, com esse ânimo de olhar, de caminhar em dependência, submisso ao Senhor, para experimentar, Pai, para conhecer cada bom propósito que o Senhor tem a realizar no nosso meio. Porque não queremos viver histórias humanas, queremos ver vitórias do alto acontecendo no nosso meio, queremos ver impossíveis sobre impossíveis, ó Pai, acontecer nesse meio, porque é a casa de Deus, é o local onde Deus opera, é onde o corpo de Cristo se reúne, é onde o Espírito queima no nosso coração e aponta, ó Pai, a Tua vontade para que a gente obedeça, para que a gente mova adiante, corajosamente, ó Deus, dependentes, ó Pai, ousados, porque temos o Senhor, a ousadia que precisamos para viver. É isso que nutre o nosso coração, é isso que incendeia a chama do nosso ser, do nosso interior, e esse Deus nunca se aparta de nós. E é assim que queremos, ó Pai, partir sim para os recomeços, ó Pai, que vão se seguindo na nossa vida, que vão se estabelecendo, porque de novo em novo, novos capítulos chegarão e queremos, ó Pai, presenciar da glória que o Senhor tem mostrado que fará nas nossas vidas. Porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus presente em meio ao Teu povo, e queremos viver, ó Pai, a Tua plenitude nesse lugar. Então, Pai, faça-nos plenos em Ti, para que a plenitude habite aqui, para que a Tua glória nos inunde, e a Tua graça, ó Pai, superabunde aqui por meio da vida de cada filho Teu. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus continue com o povo de Deus nessa semana, com a Igreja Batista Moriá e com todo o povo de Deus hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz amém. Que Deus nos abençoe. Boa semana, meu querido, meu amado. Deus abençoe.